Absurdo! Se você é vigilante ou conhece alguém que trabalha nessa área, você precisa prestar muita atenção no que eu vou te explicar agora. Porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, acabou de tomar uma decisão que muda completamente o jogo da aposentadoria especial para vigilantes em todo o Brasil. E não é exagero. Não é clique. Não é terrorismo. É uma decisão com repercussão geral, que vincula todo o judiciário. O STF decidiu que vigilante não tem mais direito à aposentadoria especial apenas pelo risco da atividade. Com arma ou sem arma, pouco importa. A tese vencedora foi no sentido de que a periculosidade, por si só, não garante mais o reconhecimento de tempo especial para aposentadoria no regime geral de previdência social. E isso impacta milhares de processos espalhados pelo país. Mas antes de você sair desesperado ou achando que perdeu tudo, deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Você é vigilante? Tem alguém na sua família nessa profissão? Está com processo em andamento ou já se aposentou como vigilante? Escreve aqui nos comentários qual é a sua situação hoje, porque a sua realidade pode ser diferente da de muita gente, e eu quero que você acompanhe esse raciocínio até o final para não interpretar essa decisão de forma errada. Eu acompanhei esse julgamento de perto, passo a passo. Estou falando do tema 129 da repercussão geral no STF. Uma decisão que não vale só para um caso isolado. Ela cria uma tese que deve ser aplicada em todos os processos semelhantes no Brasil inteiro. E é exatamente por isso que você não pode se basear apenas em manchete ou em corte de rede social. Aqui a gente vai entender o que foi decidido, porque foi decidido, e principalmente o que ainda pode ser analisado caso a caso. Vamos direto ao ponto, mas com responsabilidade. Por maioria de votos, o STF entendeu que a atividade de vigilante, seja com arma de fogo ou sem arma, não é mais considerada especial apenas pelo risco da atividade. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes. E qual foi o fundamento central dessa decisão? Após a reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a aposentadoria especial passou a ser vinculada à exposição a agentes nocivos à saúde, sejam eles físicos, químicos ou biológicos. Ou seja, a Constituição passou a exigir que haja efetivo prejuízo à saúde, e não apenas exposição ao perigo. Aqui está o ponto crucial. O STF fez uma distinção entre periculosidade e nocividade à saúde. Para a maioria dos ministros, risco de morte não é a mesma coisa que agente nocivo à saúde. Pode parecer injusto, pode parecer absurdo para quem vive a realidade da profissão, mas foi essa a interpretação constitucional que prevaleceu. Até então, o Superior Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito de vigilantes à aposentadoria especial com base na periculosidade, entendendo que o risco à integridade física justificava o enquadramento como atividade especial. O STF, agora, afastou essa interpretação com base na nova redação constitucional após a reforma. E aqui entra outro ponto que pouca gente está explicando com clareza. O julgamento não foi fundamentado apenas em emoção ou em casos isolados. Ele foi estruturado sob uma interpretação constitucional restritiva. O argumento foi de que a Constituição, após a reforma, limitou a aposentadoria especial a quem está exposto a agentes prejudiciais à saúde, e não a quem exerce atividade perigosa. O INSS, por sua vez, argumentou impacto financeiro bilionário. Falou-se em cifras superiores a 150 bilhões de reais ao longo de décadas. O impacto econômico foi colocado na mesa. E embora o julgamento tenha sido jurídico, é impossível ignorar que o argumento financeiro teve peso no debate. No voto vencedor, ficou destacado que a periculosidade gera adicional trabalhista, mas não gera, por si só, aposentadoria especial constitucional. Em outras palavras, o entendimento foi de que o risco já é compensado no âmbito trabalhista, e não deve gerar antecipação da aposentadoria. Agora eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Isso muda o cenário, mas não significa que tudo virou zero automaticamente. Primeiro ponto prático. A decisão tem repercussão geral. Isso significa que ela deve ser aplicada a todos os processos semelhantes no Brasil. Juízes e tribunais inferiores precisam seguir essa tese. Segundo ponto. A decisão atinge principalmente o reconhecimento de tempo especial baseado exclusivamente no risco da atividade. Se o pedido estava fundamentado apenas na periculosidade, ele tende a ser julgado conforme essa nova tese. Terceiro ponto, e aqui está o detalhe que pode fazer diferença no seu caso. Se no exercício da atividade houver comprovação de exposição a agentes nocivos efetivos, como ruído acima dos limites legais, agentes químicos ou outros fatores prejudiciais à saúde, pode haver uma análise diferente. Não é automático. Não é simples. Mas não é impossível. Cada processo tem suas peculiaridades. Cada PPP, cada laudo técnico, cada período trabalhado precisa ser analisado individualmente. A tese do STF fixa um entendimento geral, mas a aplicação concreta depende da prova produzida no processo.
Se você entrou com ação judicial e ela estava aguardando essa definição do STF, é muito provável que agora o processo seja julgado com base nessa tese. E isso pode alterar o resultado. Por isso é fundamental conversar com o advogado que acompanha o seu caso e entender como o pedido foi estruturado. E quem já se aposentou como vigilante com base na atividade especial? Essa é uma das maiores angústias que eu tenho recebido. A resposta, em regra, é a seguinte: quem já tem aposentadoria concedida, especialmente com decisão transitada em julgado, não perde automaticamente o benefício. Existe o princípio do direito adquirido e a força da coisa julgada. A decisão do STF impacta principalmente reconhecimento futuro e processos que ainda estão em andamento. Não é motivo para pânico generalizado, mas é motivo para informação e cautela. Eu sei que é revoltante para muitos. São anos trabalhando sob risco real, em estado de alerta constante, lidando com possibilidade de violência todos os dias. E ver esse risco ser tratado como insuficiente para aposentadoria especial gera indignação legítima. Mas a análise que foi feita foi constitucional, restritiva e baseada na redação atual da Carta após a reforma. Agora, presta atenção em algo ainda mais importante. Essa decisão não fala apenas sobre vigilantes. Ela sinaliza como o STF está interpretando a aposentadoria especial após a reforma da Previdência. A tendência é restringir cada vez mais o reconhecimento com base em critérios estritamente ligados à saúde, e não ao perigo. Isso cria um precedente. E precedentes moldam o sistema ao longo do tempo. Outras categorias que tentem fundamentar a aposentadoria especial apenas na periculosidade podem enfrentar o mesmo obstáculo. Por isso eu considero esse julgamento histórico. Não porque ele seja positivo, mas porque ele define um marco interpretativo para o futuro da aposentadoria especial no Brasil. E aqui vai um alerta final dessa primeira parte da nossa conversa. Informação mal interpretada pode custar anos de contribuição. E anos de contribuição significam dinheiro no bolso ou dinheiro perdido. Não tome decisão precipitada. Não desista do seu processo sem entender os detalhes. Não entre em desespero achando que tudo acabou. Mas também não ignore a mudança que aconteceu. Agora que você já entendeu o que o STF decidiu e qual foi a base constitucional utilizada, eu preciso aprofundar com você nas consequências práticas e nos cenários possíveis daqui para frente. Porque é aqui que muita gente pode errar feio por falta de informação. Primeiro, vamos falar de quem está com processo judicial em andamento. Se o seu processo estava fundamentado exclusivamente na periculosidade da atividade de vigilante, ou seja, apenas no risco de morte, no porte de arma, na exposição constante à violência, sem comprovação técnica de agentes nocivos à saúde, a tendência é que o juiz aplique a tese fixada pelo STF e negue o reconhecimento do tempo especial. Isso acontece porque, com a repercussão geral, o entendimento do STF passa a vincular os demais órgãos do judiciário. Não é mais uma discussão isolada. É uma diretriz obrigatória. Agora, se o seu processo possui elementos técnicos que demonstrem exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos, a situação pode ser diferente. Por exemplo, há casos de vigilantes que trabalharam expostos a ruído acima dos limites legais, principalmente em ambientes industriais, áreas portuárias ou locais com maquinário pesado. Também existem situações envolvendo exposição a produtos químicos em determinadas áreas de atuação. Nesses casos, a discussão deixa de ser apenas periculosidade e passa a envolver nocividade à saúde. E isso ainda pode ser analisado individualmente. Não é garantia de vitória, mas também não é derrota automática. Por isso, a construção do processo faz toda a diferença. A forma como o pedido foi formulado, os documentos apresentados, o perfil profissiográfico previdenciário, os laudos técnicos, tudo isso pesa. Agora vamos falar de quem ainda não entrou com ação, mas estava contando com esse direito. Aqui a realidade ficou mais difícil. Se o fundamento for apenas o risco da atividade, a jurisprudência agora é contrária. Isso significa que novos pedidos baseados exclusivamente na periculosidade terão enorme resistência. Isso não significa que o vigilante não possa se aposentar. Significa que a aposentadoria especial, como vinha sendo reconhecida judicialmente com base no risco, ficou extremamente limitada após essa decisão. E para quem já se aposentou com base na atividade especial de vigilante, é importante reforçar: não há efeito automático de cancelamento. Benefícios concedidos, especialmente aqueles com decisão judicial transitada em julgado, estão protegidos pela coisa julgada. O INSS não pode simplesmente revisar tudo de forma indiscriminada por causa dessa nova tese. Claro que cada caso precisa ser analisado. Situações específicas podem existir, mas não existe um cancelamento em massa automático. Agora, eu quero ampliar ainda mais essa análise com você. O que o STF fez foi consolidar uma leitura mais restritiva da aposentadoria especial após a Emenda Constitucional 103 de 2019.
A reforma da Previdência alterou o texto constitucional e passou a exigir exposição a agentes prejudiciais à saúde. A discussão jurídica era se o risco à integridade física poderia ser equiparado a esse conceito. O Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que sim. O STF entendeu que não. Quando o STF decide, especialmente em repercussão geral, ele dá a palavra final na interpretação constitucional. E isso redefine o cenário para todos. Essa decisão também revela uma tendência. A Previdência Social está sendo interpretada de forma cada vez mais literal e restritiva. Argumentos econômicos, como impacto bilionário aos cofres públicos, acabam entrando no debate. O INSS mencionou valores superiores a 150 bilhões de reais ao longo do tempo. Esse tipo de argumento não é técnico do ponto de vista da saúde do trabalhador, mas influencia o contexto do julgamento. É importante você entender isso porque o sistema previdenciário está passando por uma transformação profunda. Direitos que antes eram consolidados por interpretação judicial podem ser revistos à luz da nova Constituição reformada. E aqui está um ponto estratégico. Se você é vigilante e ainda está na ativa, talvez seja o momento de fazer um planejamento previdenciário sério. Entender seu tempo de contribuição, verificar possibilidade de conversão de períodos anteriores à reforma, analisar outras hipóteses de aposentadoria. Esperar passivamente pode custar caro, porque a decisão do STF não apaga o passado. Períodos trabalhados antes da reforma podem ter regras próprias dependendo do enquadramento legal e da prova existente. Cada linha da sua carteira de trabalho pode ter impacto no seu futuro financeiro. Outro ponto importante é que decisões como essa não encerram totalmente o debate legislativo. O Congresso Nacional pode, em tese, criar regras específicas para determinadas categorias. Isso depende de mobilização política e atuação institucional. Não é simples, mas juridicamente é possível. O que não pode acontecer é você agir com base em boato. Já tem gente espalhando que todos os vigilantes perderam qualquer chance de aposentadoria diferenciada. Isso não é verdade. O que mudou foi o reconhecimento automático baseado apenas na periculosidade. Também já tem gente dizendo que quem se aposentou vai perder o benefício. Isso também não é verdade de forma geral. O momento exige equilíbrio. Nem pânico, nem ilusão. Se você está com processo em andamento, converse com seu advogado e entenda exatamente como o pedido foi estruturado. Pergunte se há prova de agentes nocivos à saúde. Pergunte se existe possibilidade de estratégia alternativa. Informação é proteção. Se você ainda não entrou com ação, não tome decisão precipitada sem análise técnica. Cada histórico profissional é diferente. Às vezes existem detalhes que o próprio trabalhador desconhece. Eu sei que é difícil ouvir uma notícia como essa. Estamos falando de anos de contribuição, de expectativa de aposentadoria antecipada, de planejamento de vida. Mas é justamente por isso que você precisa estar informado. E eu quero ouvir você novamente. Depois de tudo que eu expliquei, você considera essa decisão justa ou injusta? Você acha que risco de morte deveria, sim, garantir aposentadoria especial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Esse debate é importante, porque não estamos falando apenas de tese jurídica. Estamos falando de vidas reais. Continue acompanhando as atualizações, porque decisões como essa moldam o futuro do sistema previdenciário. E aqui você recebe explicação prática, clara e direta, sem exagero e sem promessas impossíveis. Tem vídeo novo todos os dias trazendo atualização jurídica que impacta diretamente o seu bolso e o seu direito. Informação não é luxo. Informação é defesa. E quando o assunto é INSS, quem entende as regras sai na frente.